oportunidade que temos de estarmos em sua casa. Pedimos a Ti, ó Pai, que tomes o primeiro lugar. A casa é sua, Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Na verdade, estamos aqui porque Tu és o principal motivo. Tu és o motivo da nossa adoração, do nosso louvor. Tu és o motivo de nós estarmos aqui. Tu és o motivo de nós estarmos de pé. Senhor, muito obrigado, porque até aqui só tem nos ajudado. Entregamos, Senhor, cada um dos Teus filhos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, que Tu possa jogar todas as barreiras por terra. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado. Toma, Senhor, a cada pedido de oração, a cada fotografia. Senhor, seja lá qual for a área que Teu filho precisa de um milagre, que Tu possas conceder, segundo o poder que há no Teu nome. Senhor, eu quero entregar o ministério de louvor, o back vocal nas Tuas mãos, os instrumentistas, Tua filha que irá ministrar, Teu servo que irá ministrar a palavra. Oh, Senhor, que o Teu nome seja exaltado hoje e sempre. Muito obrigado por tudo. É a oração que Te pedimos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Vamos louvar ao Senhor Jesus. Você pode dizer para Ele assim: Senhor, para onde eu irei? Se só Tu tens as palavras de vida. Amém. Vamos louvar a Ele. Pra onde irei?
Ele tem as palavras de vida eterna. Nós não somos guiados pelo que nós ouvimos, nós não somos guiados pelo que nós vemos, nós não somos guiados pelo que os jornais estão dizendo, pelo que as notícias estão dizendo. Nós somos guiados por aquele que tem palavras de vida eterna. Eu não sei qual foi a sentença que te trouxe aqui nessa noite, como você chegou aqui nessa noite, qual foi a palavra que você ouviu hoje, mas eu venho aqui para te dizer, nós estamos aqui para te falar que só tem um que tem palavras de vida eterna. Ele é Jesus. Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Enche-nos de ti. Você pode erguer as suas mãos ao céu se você quiser. Erguer as suas mãos ao céu e falar: Senhor, eu não preciso ser cheio de notícia. Eu não preciso ser cheia de palavras humanas, de filosofias humanas. Eu preciso ser cheio de ti. Você pode dizer isso para o Senhor: Senhor, enche-me de ti, que eu possa ser uma pessoa cheia de ti, que as pessoas na rua possam ver eu cheia de ti. Você pode pedir isso para o Senhor. Aleluia, aleluia. Aproveite e feche os seus olhos, Ele está aqui neste lugar. Vamos fazer juntos essa oração. Aleluia, aleluia, aleluia.
Diga para Ele: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Essa noite o Senhor te trouxe para te marcar. Enche-me, Senhor. Derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória. Derrama sua glória. Pra onde iremos nós? Só tu tem as palavras de vida Aleluia, aleluia. Que presença maravilhosa. Aleluia. Ô Senhor, quando eu vinha por esse caminho, eu disse ao Senhor: eu estou indo para a sua casa porque eu sou apaixonado por ti. E quando eu cheguei aqui, eu vi pessoas apaixonadas por Deus. É uma fome, há uma sede da presença do Senhor. Aleluia. Há um derramar do Espírito. Se você quer mais, meu amigo, se você quer mais, minha irmã, adore ao Senhor. Quebra agora o protocolo, tira a cabeça das coisas e olha para o céu, olha para Jesus, olha para Jesus. Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Vem transbordar nesse lugar, vem transbordar nesse lugar. Será que você pode erguer as suas mãos e aproveitar essa liberdade de adorar o Senhor? Adorar o Senhor. Não se preocupe com amanhã. Adora hoje. Aleluia. Aleluia. Adora hoje. Adora hoje. É hoje. É a melhor adoração. É o melhor glória a Deus. É o melhor. É o melhor. É o melhor. Ai, vou mandar a sai. É o melhor. É o melhor. Porque quando você está adorando, os olhos do Senhor estão sobre esse lugar. Será que você pode adorar? Será que você pode adorar? Será que você pode adorar? Músicos, será que vocês podem adorar? Igreja, será que você pode adorar? Aleluia, aleluia. Só quem é apaixonado por esse Jesus, só quem é apaixonado por esse Jesus, levanta sua mão bem alto e dá a melhor salva de palmas ao nome de Jesus. Ele é digno, Ele merece. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia! Meu Deus, que presença maravilhosa. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom adorar o Senhor. Como é bom a liberdade que nós temos de adorar o nosso Deus. Né? Em especial hoje, você pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. E quando eu entro na igreja, segunda-feira, 8 horas da noite, o povo, glória a Deus, no culto da... Hoje é o culto da palavra. Glória a Deus. Quinta-feira é o culto da vitória. Tem vitória também, né? Deus tem vitória pra gente. Glória a Deus. Eu queria compartilhar uma palavra com você. Não precisa abrir. Está em 2 Coríntios 9, versículo 7. Que diz: cada um contribua o que está no seu coração, sem pesar e nem por obrigação. Então, o valor da oferta, ela tem que ser, um conjunto de coisas, né? Você não pode simplesmente pegar o dinheiro, botar no envelope e entregar de qualquer maneira. O envelope, o Rodrigo levantou o envelope e saiu o envelope. Já sei, varão, do envelope, eu já estou vendo aí. Então, a oferta é um ato de gratidão a Deus, é um ato de amor, é um ato de adoração. Isso tudo tem que estar contido na sua oferta. Você tem que ter gratidão, você tem que ter adoração, você tem que ter amor, porque é um ato tão espiritual, é algo que você tira de você, né? E com gratidão você coloca aos pés do Senhor. Deus não precisa de dinheiro, né? Mas Ele está olhando o seu coração, Ele está olhando a sua atitude. Eu me lembro de Davi, quando Davi ele faz uma besteira e ele conta o povo, aí Deus envia um anjo para exterminar muita gente, e Davi, no meio disso tudo, ele quer dar uma oferta ao Senhor, e ele vai lá negociar, e o dono da propriedade disse: não, se você vai dar uma oferta, eu vou dar isso aqui para você. E ele disse: olha, eu não dou nada para o Senhor que não me custe alguma coisa. Estou falando de Davi, né? Um homem super apaixonado por Jesus. Então, que quando você for ofertar, você possa pensar, né? Você possa dar a sua oferta com gratidão, que você possa não olhar para o valor, mas para a qualidade dessa oferta, tá? Porque cada momento é único, cada momento é especial na presença do Senhor. Então, você tem que ter gratidão quando você se apresentar na presença do Senhor. E a oferta, você sabe, não desce anjo do céu para pagar as contas. Não desce anjo do céu para fazer obra, para colocar tijolo, para pagar a conta de luz. Não desce. Isso tudo passa por mim e por você. Nós financiamos isso, tá? Com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você está numa igreja confortável, uma igreja com boa estrutura, uma igreja que está a todo vapor em obras. Então, você pode ver com seus olhos, né? E ver que tem resultado, está acontecendo. Muitas igrejas estão sendo inauguradas. Se eu não me engano, foram 9 igrejas inauguradas no meio da pandemia. Isso tudo é tua oferta. Tem gente que tem muito desejo missionário. Desejo ir para a África, desejo ir para os Estados Unidos. Saiba de uma coisa, a tua oferta tem rompido barreiras, tem rompido fronteiras. Se você não pode ir lá, mas a sua oferta vai. Então, continua fiel ao Senhor, continua dizimando, continua ofertando com alegria, porque o Senhor tem abençoado. Aí você fala: poxa, mas a casa do Senhor está tão abençoada, mas eu também estou precisando. Irmão e minha irmã, o Senhor não deve nada para ninguém. Ele, ao seu tempo, vai derramar muita bênção sobre a tua vida, vai derramar muita bênção sobre os seus negócios, vai derramar muita bênção sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos. Confia no Senhor e seja fiel, que o Senhor vai te abençoar. Os obreiros vão passar para distribuir os envelopes. Enquanto eles distribuem, lembrando aos irmãos que a nossa campanha, ela foi estendida, tá? A campanha que terminaria no dia 31, ela vai agora até domingo, tá? Então, você que não cumpriu o seu voto, você que fez um voto com o Senhor,
cumpra o seu voto. É só pedir o envelope especial, tá? O obreiro e a obreira está passando aí. Deus. Lembrando aos irmãos que nós temos livro lá atrás com os obreiros, tá? É uma estratégia do nosso pastor. Ele está abençoando a igreja para você abençoar alguém. São 3 livros por R$10, tá? Esse livro você pode dar de presente para alguém, tá? Você pode abençoar alguém. O título do livro são 2 caminhos, uma escolha, tá? O livro está lá atrás e tem promoção. São 3 livros por R$10, R$20 são 6 livros e você pode parcelar em 2 vezes no cartão. Acima de R$20, no caso R$30, você leva 9 livros e você pode parcelar em 3 vezes sem juros no cartão. Acima de R$100 ou a partir de R$100, você pode parcelar em 4 vezes sem juros no cartão e você, em vez de levar 3 por 10, você vai levar 4 por 10. Então, R$100 são 40 livros, tá? No culto de domingo teve até um irmão que comprou os livros e abençoou os irmãos da igreja, tá? Que não podiam comprar. Então, você que pode, você que tem uma empresa ou você que tem muita facilidade de estar com muitas pessoas, até mesmo no meio dessa pandemia, você pode adquirir esse livro para você abençoar, semear a palavra do Senhor na vida de alguém. Porque às vezes você dá um livro, a pessoa não vai ler naquela hora, mas se apertar um pouquinho, a pessoa vai procurar um socorro. E o título desse livro, né, um livro feito já para uma semente de salvação, vai cair como uma luva e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer uma grande obra, tá bom? E lembrando aos irmãos também que quinta-feira nós temos Quinta da Vitória, tá? É um culto também muito estratégico. Você pode trazer um convidado, alguém que está passando por algum problema, porque nós fazemos aqui uma campanha. Então é um culto estratégico para você convidar alguém, um vizinho, né? Tem gente que se abre com facilidade, né? Não sei você, mas no trabalho às vezes a pessoa me olha, quer conversar, quer falar a vida. E é a hora de você semear. A pessoa fala do problema, você fala, ó, vamos lá na igreja, né? Lá tem uma campanha, Deus vai resolver essa situação, entendeu? Joga tudo na conta de Deus. E Ele é poderoso para fazer. Mas você tem que abrir a boca, você tem que se comunicar. Amém? E domingo pela manhã nós temos aqui Escola Bíblica Dominical, tá? É um momento muito especial, um momento de ensinamento,
É um momento que você tem que trazer a sua família para aprender do Senhor. A gente está chegando no fim dos dias, eu acho que ninguém duvida disso. Nós estamos caminhando para o fim. Então, a Bíblia alerta que no fim dos dias, né, se levantariam muitos falsos profetas, muitos falsos ensinadores. Se você não estiver preparado, irmão, você vai ser enrolado. Então é bom você estar na casa do Senhor, é bom você aprender, é bom você estar com os ouvidos atentos. Nós temos revistas lá atrás também com os obreiros, tá? Você pode ir lá e adquirir a sua revista da Escola Bíblica Dominical. E domingo à noite nós temos culto de celebração às 19 horas. Você pode trazer a sua família, você venha para a casa do Senhor, você que pode. Nós estamos tomando todos os cuidados, né? A gente está aqui seguindo as orientações, a gente está aqui cumprindo as orientações estabelecidas, tá? De segurança, de distanciamento. Nós temos álcool em gel. Eu até brinquei domingo, tem tanto álcool em gel que dá até para vender. Então tem muito álcool em gel, tem a segurança, tá? Então venha para a casa do Senhor. E lembrando também que o nosso pastor, ele está cumprindo a quarentena e já estará conosco, tá? Ele está bem, está em casa, está cumprindo a quarentena. Daqui a pouco ele vai estar aqui na igreja adorando ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar. Levanta seu envelope. Senhor, muito obrigado por esse momento, um momento tão abençoado, Senhor, de semear numa terra fértil. Eu creio que os seus filhos, Senhor, estão sendo tremendamente abençoados. Que o seu nome seja glorificado na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. O obreiro vai estar pegando o seu envelope, tá? Estará passando aí. Sem mais delongas, queria chamar aqui o pregador da noite, é o diácono Dedé. Queria que você recebesse ele com muito carinho, que você aplaudisse ao Senhor pela vida do servo de Deus. Som. A paz do Senhor para a igreja, amém? É bom mais uma vez estarmos juntos aqui, desde já agradecendo o convite. Pastor Evandro, pastor Wenderson, pastor Wilton está lá atrás, pastor Rafael provavelmente está nos assistindo. Que Deus restaure a saúde dele, abençoe a vida dele, amém? E toda a igreja, também pastor Rubens, que não se encontra, mas é bênção de Deus em nossas vidas. Queria convidar você a ficar de pé neste momento e abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, dos versos 20 e 21. Filipenses 1. É o primeiro culto de segunda-feira do ano. Tem gente que ainda está com ressaca de Coca-Cola, não é isso? Mas vamos lá, Deus é bom, nos trouxe até aqui. E eu creio que Ele tem algo preparado para nós nessa noite, não por minha causa, mas porque Ele é bom e Ele é misericordioso. Eu creio que a palavra de Deus, ela tem efeito, ela faz efeito, e nós devemos estar antenados na palavra de Deus, ligados a ela, para que se cumpra a vontade de Deus em nossas vidas. Filipenses, capítulo 1, nos versos 20 e 21. Diz assim: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, como toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, desde já eu te agradeço, Pai, pela tua palavra, e eu creio, Pai, que tu tem grandes coisas para fazer nesta noite, porque o Senhor é bom, o Senhor derrama suas misericórdias sobre a tua igreja, e a tua palavra tem poder. Usa-nos poderosamente para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. A igreja diga: poder sentar, meus queridos abençoados. Essa palavra de hoje, eu tenho um tema para ela.
E eu preciso aproveitar que hoje é o culto da palavra, né? É um culto diferenciado, que nós estamos aqui para aprender um pouco mais da palavra. Ontem, quando eu recebi o convite, eu fico bem à vontade para falar sobre isso, porque sei que tem pessoas aqui que pregam, né? Além dos pastores, pessoas que pregam. E como é o culto da palavra, a gente pode ser um pouco mais didático e dividir um pouco de experiência. E quando o pastor Evandro me convidou ontem para trazer uma palavra, eu confesso que por mais que a gente tenha alguma coisa, né, preparada, ainda que seja um esqueleto de uma mensagem, a gente acaba trazendo uma outra palavra, algo novo que Deus traz para nós. E Deus, Ele começou me dando um tema, porque eu me perguntei, o que eu vou trazer amanhã no culto? Isso ontem pensando, o que eu vou trazer da palavra? Já pensando ali, arquitetando, pedindo a Deus uma direção, e Deus me deu primeiramente um tema. E é esse tema que eu vou falar agora, que é o tema da nossa mensagem de hoje, que diz Síndrome de Deus. Para as pessoas, de repente, da área da saúde, principalmente da psicologia, deve estar falando, esse cara deve estar meio doido. Síndrome de Deus, eu conheço síndrome de Estocolmo, síndrome do pânico, tantas coisas ligadas a síndrome, ligada a uma enfermidade, a uma doença, a um distúrbio, e ele vem falar síndrome de Deus, mas é por isso que essa palavra nos remete a Paulo, e eu vou explicar um pouquinho mais tarde sobre o tema que Deus me deu, o que Deus me revelou em relação a esse tema, mas nós vamos falar um pouquinho sobre Paulo. Inclusive Filipenses 1, 21, 22, que nós lemos agora, é um texto de Paulo, de uma carta de Paulo aos Filipenses. E esse texto aqui, esse capítulo 1, ele vai do 1 ao 30, e só nesse capítulo ele cita 24 vezes entre o nome de Jesus e de Deus. 24 vezes. Então você começa a entender um pouquinho o que é uma síndrome de Deus. O que vem ser uma síndrome de Deus se Paulo fala tanto de Jesus, fala tanto de Deus? E é isso que eu quero desenvolver um pouquinho nessa noite com você, dividir um pouquinho com você, mas eu preciso falar um pouquinho de Paulo. Paulo todos conhecem, eu creio que pelo menos a grande maioria aqui é da igreja e já conhece sobre Paulo, a sua influência no Novo Testamento. Nós temos aí o livro de Atos dos Apóstolos, que é um livro escrito por Lucas, mas que o Paulo ele tem o protagonismo a partir do capítulo 9, ele é citado ainda no capítulo 7, 6, se eu não me engano, mas que o protagonismo dele é a partir do capítulo 9 até o capítulo 28, mas que Paulo ele tem uma relevância muito grande no Novo Testamento, inclusive por suas cartas. As suas cartas têm grande relevância. E a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, mas eu quero falar um pouquinho de Paulo, algumas peculiaridades sobre Paulo. Inclusive, Paulo, ele nasceu em Tarso, ali na cidade de Cilícia. Nessa cidade de Cilícia, que era uma cidade, uma península romana, e por isso, Paulo, ele tem duas cidadanias. Ele ali é um judeu, ele é judeu, nascido em Tarso, mas por ser uma cidade com uma península romana, ele também tem dupla cidadania por causa de seus pais. E aos 13 anos de idade, Paulo ele começa a estudar aos pés de Gamaliel, a ter os ensinamentos de Gamaliel, e por isso Paulo ele tornaria-se um fariseu, porque a religião predominante para os judeus seria o farisaísmo, né? Essa religião dos fariseus, que eram os religiosos da época. E Gamaliel era um doutor da lei, era considerado um rabi, uma pessoa de grande influência, grande estudo, grande capacidade. E Paulo, aos pés de Gamaliel, a partir dos 13 anos de idade, veio ali aprender toda essa cultura em relação ao judaísmo, ao farisaísmo, né, no caso. Ele veio aprender, né, toda essa questão dessa cultura. E ali eu aprendo um dos motivos pelo qual Saulo, né, que inclusive os dois nomes de Paulo, um deles é Saulo, porque é o nome hebreu, que significa pedido a Deus, e Paulo, que é o nome romano, que significa pequeno. Então, ele teria esses dois nomes e ainda teria o apelido de Tarso, Saulo de Tarso, por ter nascido em Tarso, logicamente. Então, Saulo, ali, com o seu nome hebreu, né, com a sua caminhada ali
no farisaísmo, ele, com todo o seu ensinamento aos pés de Gamaliel, ele, por sua juventude, por entender, até influenciado pelos fariseus lá da época que os cercavam, ele entendeu que os cristãos, aqueles que pregavam a Cristo, estavam ferindo a lei mosaica, que era o que eles criam, a lei mosaica, e estavam ferindo, anunciando um tal de Jesus. Por isso, a grande perseguição aos cristãos, e Paulo ali na sua juventude, na sua sede, na sua gana de fazer justiça contra aquela, o que eles achavam como uma traição aos ensinamentos, né, de Moisés, aos ensinamentos de Moisés. Então eles estavam ferindo aquela religião, aquela cultura, e por isso havia essa perseguição da parte de Saulo em relação aos judeus. E em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 9, a partir do verso 1, ele vem dizer que ele procurava prender, né? Ele respirava contra os cristãos ali, procurava prendê-los, ele queria persegui-los, né? E nessa perseguição toda, nessa situação, foi aonde iniciou o seu encontro com Deus. Mas eu quero falar um pouquinho antes sobre o nome ainda de Paulo. Paulo, ele até o capítulo 13 e o verso 13 de Atos dos Apóstolos, ele ainda era chamado de Saulo. Mas a partir do verso 13, do capítulo 13, ele passou a se chamar Paulo. E a gente já ouviu muita coisa em relação a isso, muita gente pregando sobre isso e criando muita confusão. Tem gente que diz que a partir do momento que ele teve um encontro com Deus, o seu nome foi mudado. E não é nada disso. Simplesmente aconteceu isso porque ele tinha dupla cidadania. E assim, como a partir do do capítulo 13, o verso 13, ele muda o nome, ali eles estavam num momento de viagem. Uma viagem, né, tinha sido programada ali para eles pregarem o evangelho, ele e seus companheiros, e ali ele passa a ser chamado de Paulo. Alguns dizem que essa mudança do nome foi pelo fato dele não querer assustar muito as pessoas, que as pessoas conheciam ele, os cristãos, como Saulo de Tarso, perseguidor de crentes, aquele que prendia os cristãos. E ali algumas pessoas conjecturando dizem que ele mudou o nome por causa disso, por esse motivo, para que as pessoas não temessem tanto a ele. Mas eu também tenho uma particularidade, estudando um pouquinho o texto, estudando aquela viagem que ele fazia, aonde eles estavam indo para um lugar chamado Perge, que ficava na península, dominada também, na província, também dominada pelos romanos, da Panfilha. Então, esse lugar, ele também era dominado pelos romanos, que tinham um domínio romano, e acredito eu que ele deva ter usado o nome Paulo para que ele fosse até mesmo protegido, porque quando ele apelava pela sua cidadania romana, porque, vamos entender aqui um pouco, quem perseguia Paulo não eram os romanos. Os romanos, na verdade, não estavam nem aí para essa briga entre judeus e cristãos, entre os fariseus e cristãos, toda essa perseguição. Na verdade, os romanos, eles não estavam nem aí. Era uma briga religiosa deles. Os romanos não estavam preocupados com isso. Só que o que acontece? Quando Paulo, ele estava numa situação de perigo, que ele estava sendo ali confrontado em alguma situação, tanto é que tem textos lá em Atos que ele apela para a sua cidadania romana, dizendo: vocês vão açoitar um cidadão romano sem que ele ao menos seja julgado? Então ele apela para este lado, para que ele seja até protegido. Então, conjecturando eu, acredito que essa mudança de nome tenha sido proposital, que ele, na verdade, não mudou o nome, ele utilizou mais o nome Paulo, que era o nome romano, do que propriamente o nome Saulo, que era o nome judeu. Então, acredito eu que seja por uma questão até mesmo para ele se proteger. Amém? Então, nessa viagem que Paulo faz, a partir dali do capítulo 13, do verso 13 de Atos dos Apóstolos, ele dali em diante só é chamado de Paulo e não mais de Saulo. Amém? Então, a história de Paulo, ela é muito profunda, ela é muito gigantesca. Nós ficaríamos aqui a noite toda falando de Paulo, falando da história, dos feitos, né?
Na minha opinião, isso aí eu não estudei, eu não me aprofundei nisso, é uma opinião particular, mas acredito que seja unânime essa opinião, que depois de Jesus, o maior evangelístico da Bíblia, seja Paulo. Embora Pedro, ao ali nos dias de Pentecoste ali, ele pregou mais de 3 mil, ou melhor, em torno de 3 mil pessoas se converteram em uma única pregação, mas mesmo assim, em termos de evangelismo, Paulo, para mim, é o maior evangelista da Bíblia, depois de Jesus, é claro. Jesus é o primeiro, depois é Paulo. Então, por que eu associei Paulo a este tema? Síndrome de Deus. É muito simples. Ele, ali a partir do capítulo 1, do verso 1 do capítulo 9 de Atos, ele ali vai ao encontro dos cristãos para procurar prendê-lo, talvez até matar, não sei. Não há relatos de que ele tenha matado nenhum cristão, até onde eu saiba, mas ele procurava prendê-los. E ali ele teve encontro com Deus a partir do capítulo 5, um encontro com Jesus, e é muito conhecido, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Acredito que a igreja já conheça. Mas aí, a partir daí, a mudança de vida dele, de perseguidor a ser perseguido, isso tem um marco muito grande na história do cristianismo, porque nós começamos a entender o que significa renúncia, o que significa padecer pelo Evangelho, o que significa sofrer perseguição pelo Evangelho, e por isso que eu chamo de síndrome de Deus. A síndrome, um significado da palavra síndrome de uma forma geral, é sim, enfermidade, é uma enfermidade. Mas tem um dos significados da palavra síndrome que se chama conjunto dos sinais e sintomas que caracterizam determinada condição ou situação. Eu vou repetir para você entender. Conjunto dos sinais e sintomas que caracterizam determinada condição ou situação. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui, que sintomas, que sinais, que condições são essas? Por que Paulo é tão importante em relação a isso que eu estou falando? Porque quando a gente fala de síndrome, a síndrome é como se ela fosse uma enfermidade, uma doença. Você já viu uma pessoa falando assim, ó, aquele cara ali, ele é flamenguista doente. Já viram falar isso? Que o cara torce para um time de futebol e fala assim, aquele cara é torcedor doente do Flamengo. Se bem que só o fato dele ser flamenguista já dá para entender que é doente, né? Normal não é, né? Se fosse fluminense seria ação, mas sendo, né, pastor Hilton? Só o fato de ser flamenguista já está, é como o meu filho costuma dizer, como é que é o nome? É como se fosse chover, é como se fosse subir para cima, é água molhada, né? Gelo frio, é a mesma coisa. Flamenguista doente é a mesma coisa, né, meu amigo Renato? Renato é flamenguista doente, né, Renato? Mas brincadeiras à parte, então, por que não ser um cristão doente? Doente por Deus. Esse cara é doente por Deus. É claro que eu estou levando para o lado simbólico da palavra, não literalmente, nós estamos levando para o lado da palavra. Mas quando a gente encara o mundo, que o mundo entende, que o mundo vê o que você faz em relação ao Evangelho, aquilo que você abre mão pelo Evangelho, aquilo que você oferta a Deus pelo Evangelho, aquilo que você produz na tua vida pelo Evangelho, aquilo que você se esforça pelo Evangelho, o mundo te chama de doente, te chama de louco. A palavra de Deus diz que o Evangelho é loucura para o homem, é loucura para o mundo. E as pessoas, elas não compreendem. É como se você fosse um doente. Então, uma segunda-feira, uma hora dessa, a primeira segunda-feira do ano, podendo estar descansando, fazendo muitas coisas, mas está aqui no culto da palavra para aprender um pouco mais de Deus. Então, é como se você fosse doente. O mundo nos vê como doentes. Esses caras são doentes. Esses caras são malucos. Por isso que nós que temos a convicção de que Deus, Ele é conosco, de que nós servimos a um Deus e nós abrimos mão de algumas coisas por Ele, nós temos síndrome de Deus. Quem tem síndrome de Deus aqui? Quem é maluco por Deus aqui? Faz assim com a mão, dá um glória a Deus aí.
Você é maluco por Deus? Você é maluco por Deus? Então você está aqui nessa noite porque você é um maluco por Deus, sim. Você tem uma síndrome de Deus. Mas eu quero usar a vida de Paulo para a gente aprender um pouquinho a ser mais maluquinho ainda. Ser um pouquinho mais doente por Deus. Ser mais doente um pouquinho. Sabe por quê? Porque Paulo, ele abriu mão da sua própria vida por Cristo. Ele diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele abriu mão totalmente. Era um cara doente por Deus. Esse cara, ele fez muita diferença, muita diferença. E eu quero começar dizendo sobre o conjunto, né, dos sinais. Abra sua Bíblia aí, você hoje vai usar um pouquinho a Bíblia, nós vamos discorrer de alguns textos, e eu quero que você leia comigo. Marcos, capítulo 16, os versos 17 e 18. A gente hoje vai abrir um pouquinho de Bíblia, você já vai sair daqui mais treinado ainda, para ser um pouquinho mais doente por Deus, amém? Você vai sair daqui cheio de síndrome de Deus. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18, diz assim: E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre enfermos e os curarão. Isso aqui, Marcos, capítulo 16, quem está falando é o próprio Senhor Jesus. Mas por que eu trouxe isso aqui para Paulo? Vamos lá. Começa aí Romanos, capítulo 15, do verso 19. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos, capítulo 15, verso 19. Esquenta não, estamos só começando. Romanos, capítulo 15, verso 19. Amém? Diz assim, ó: Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o evangelho de Jesus. Ele está dizendo aqui, Paulo, tá? Está dizendo pelo poder dos sinais e prodígios. O que é que nós falamos que é uma das características da síndrome? São o conjunto dos sinais, não é isso? Então, deixa eu te mostrar aqui em Atos, capítulo 28, se você puder, por favor, abra sua Bíblia comigo. Na verdade, é Atos 28, isso mesmo. Nós estaremos lendo o verso 5. Atos 28, verso 5. Na verdade, eu vou ler o 3 também. Então, você que já abriu aí Atos, capítulo 28, estaremos lendo o 3 e o 5, tá bom? E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, que significa gravetos, né? E pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão, ou seja, ela mordeu a mão dele. No capítulo 5 diz assim, ó: Mas sacudindo a bicha, ou seja, a cobra, né, a serpente, no fogo, não padeceu nenhum mal. Meus amigos, olha um sinal aí. Ele falou que pegaria quem? Jesus falou que pegaria o quê? Serpente. E se bebesse algo mortífero, não lhe faria mal nenhum. E aqui Paulo, ele experimentou tanto de algo mortífero como da serpente, e nada lhe aconteceu. Mas continuando aqui, em Atos, capítulo 28 ainda, anda um pouquinho para frente, vamos lá no 8, para ver os sinais acompanhando aqui Paulo. Vamos lá, continua aí os sinais. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, no verso 8, só você andar um pouquinho para frente aí. E aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. O que Jesus disse? Que esses sinais o acompanhariam, beberia algo mortífero, não faria mal algum, pegaria em serpente e curaria. Olha Paulo aí, ó, praticando os sinais. Olha os sinais aí acompanhando Paulo. Mas não é só isso não. Paulo, ele tinha alguns sintomas.
sintomas da síndrome de Deus. Não tinha só os sinais, não. Quais seriam os sintomas? Que sintomas seriam esses? Vamos lá em Romanos, capítulo 8, verso 35. Romanos, capítulo 8, verso 35. Então, a síndrome de Deus, ela desperta alguns sinais e também alguns sintomas que ficam visíveis para que a pessoa saiba que essa pessoa tem síndrome de Deus. Romanos capítulo 8, verso 35, que diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Sabe o que são essas coisas aqui que Paulo está falando? Tribulação, a angústia, a perseguição, tudo que ele sofreu pelo Evangelho. Perigo, a nudez, a espada. Essas coisas ele sofreu pelo Evangelho. Mas quem sofre essas coisas, ela está demonstrando sintomas de que ela tem síndrome de Deus. Sabe por quê? Porque nenhuma delas afastou Paulo de Jesus. Nenhuma delas fez com que Paulo desistisse. Nenhuma delas fez com que Paulo retrocedesse. A palavra de Deus diz que aquele que mete a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. O que é que Jesus está falando aqui? Ele está falando que se você se propôs a seguir o Evangelho, meu irmão, não olha para trás não. Segue em frente, continua a sua caminhada. E Paulo fez isso. O Paulo suportou até o fim. Só que é o seguinte, os sintomas não são só esses de perseguição, de sofrer algum tipo de ameaça. Ela também tem um sintoma que ele é muito interessante, que é o sintoma que está em Romanos. Você vai só ler um pouquinho mais para frente, que é o Romanos 38 e 39. Capítulo 8, né, que nós já estamos aqui nele, capítulo 8, estaremos lendo 38 e o 39. E aqui, Paulo, ele vai demonstrar alguns sintomas de quem tem síndrome de Deus. Ele diz assim, ó: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode dar uma glória a Deus aí por essa palavra? Sabe o que significa isso? Significa que Paulo, ele tinha um alvo, ele tinha um foco. E quem tem alvo, quem tem foco, quem tem objetivo, que tem certeza que está em Cristo, não vai deixar que qualquer coisa venha pará-lo. Não vai deixar que qualquer coisa venha impedi-lo de fazer a obra de Deus. Venha impedir o seu ministério. Venha atrapalhar aquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo que ele se propôs a fazer pelo Evangelho de Cristo. Agora, deixa eu fazer um comentáriozinho aqui. Paulo, ele demonstrava em suas atitudes a síndrome de Deus e todos os sintomas ficavam aparentes. Quem olhava para Paulo sabia, esse cara aí, ele tem alguma síndrome, tem algum problema, e o problema dele é Deus, porque isso incomoda, isso perturba, isso incomoda demais. Tem lugares que você vai entrar que pessoas vão ficar incomodadas. Eu trabalhava num local que só o fato de eu ser evangélico, as pessoas se incomodavam de tal maneira, e olha que eu fazia um serviço, graças a Deus, eu sempre me empenhei em tudo que eu fazia, era um serviço muito bem feito, era de qualidade, era uma coisa muito bem feita, que todos elogiavam, mas o dono daquele salão de festa, ele se incomodava de tal maneira, que vira e mexe ele me questionava: André, a cliente quer fazer isso, isso e isso. Poxa, mas você é cristão, né? Vira e mexe ele falava isso. Eu falava: sou sim, graças a Deus por isso. E pode ficar tranquilo, nós vamos fazer o nosso melhor. E graças a Deus eu conseguia fazer o melhor. Mas ele não sossegou até me tirar de lá. Não sossegou. Mas sabe por quê? Porque a síndrome de Deus, ela incomoda, ela perturba as trevas. Ela incomoda aqueles que estão nas trevas. E enquanto ele não me tirou de lá, ele não ficou satisfeito. E com todo respeito, não estou aqui desmerecendo ninguém. A pessoa que ele botou lá fazer um trabalho assim, com todo respeito, muito, muito, muito inferior. Mas para ele estava bom, sabe por quê?
Porque ele não estava preocupado com qualidade, ele estava preocupado em não ser incomodado pela luz. Mas eu não estou falando isso para meu engrandecimento, não, é tudo para a glória de Deus. Porque Deus, mesmo Ele tendo me tirado de lá, Deus me sustentou, não me faltou nada. Mas sabe por quê? Porque nós temos que ter posição diante de Deus. Você tem que ser firme naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer. E Paulo era uma dessas pessoas, que ele não abria mão das suas convicções por causa de nenhuma tribulação, por causa de nenhuma ameaça, por causa de nada que vinha a afetá-lo. Ele realmente abriu mão da sua própria vida por Deus. Esse cara não é normal, esse cara tem alguma doença, ele tem síndrome de Deus. Então vamos continuar aqui. Ainda nos sintomas, Paulo, ele tinha uma outra coisa que ele demonstrava que ele tinha sintoma, né, que demonstrava sintomas de quem tem síndrome de Deus. Ele tinha o amor pela obra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 58, vem dizer assim: irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor. Meu irmão, e ele ainda fala assim: pois seu trabalho no Senhor não é vão. Por que eu estou falando isso? Infelizmente, chega a ser triste, mas muitas pessoas estão abrindo mão dos seus ministérios, estão abrindo mão daquilo que Deus colocou, daquilo que se propôs, às vezes por causa de homens, às vezes por causa de vaidade, e tem afrouxado a sua mão da obra de Deus, do arado, às vezes até por causa de apostasia. Quando eu falo de apostasia, eu não estou nem falando de abandonar a fé propriamente dito, mas um dos significados de apostasia é a ação de renegar algo. Então tem pessoas renegando aquilo que foi colocado na mão dela, que é a obra de Deus, trabalhar na obra de Deus, e tem deixado de lado, tem cruzado os braços, e às vezes por causa de uma pura vaidade, às vezes por causa do homem, e as pessoas esqueceram que nós trabalhamos é para Deus, não é para o homem. Se eu começar a trabalhar aqui por causa do homem, com certeza, de alguma forma, de alguma maneira, eu vou desagradar alguém, ou até então serei desapontado. Mas como eu trabalho para Deus, eu tenho certeza que a maioria que está aqui trabalha para Deus, a gente acaba sentindo alegria, ainda na dor. Porque trabalhar para Deus não é fácil. Causadores, causa. O Alexandre é um exemplo disso. Está lá sentado aí, trabalhou 38 horas, 32 horas, não é isso, Alexandre? Direto e está aqui hoje. Como? 5 dias direto? 36 horas. E está aqui, ó. Poderia estar em casa descansando. Às vezes causa dor. Mas existe uma satisfação que ninguém pode, assim, dar para nós. Somente Deus. É a certeza de que nós estamos fazendo aquilo por Ele. E é Ele quem nos tem recompensado. Amém? Então, o conselho que eu dou a vocês, se você pretende ser um obreiro, pretende fazer alguma coisa na obra de Deus, faça com zelo, não afrouxa a sua mão não, pega firme. Complicado, meu irmão, tem muito homem frouxo, me perdoa eu falar isso, mas tem muito homem frouxo, me desculpa, mas é a realidade. Meu irmão, juventude aí que está começando essa caminhada aí, ó, pega firme, porque a recompensa vem de Deus, não vem do homem não. Não fica esperando nada do homem não. O homem pode até te dar um muito obrigado, te dar um sorriso, um aperto de mão, mas a recompensa vem do Senhor. Amém? A recompensa vem de Deus. Faça com zelo, faça com vontade, não afrouxa a tua mão não. Deus não se agrada daquele que retroage, daquele que vira para trás, vira as costas para Ele. É muito triste, ministérios incríveis, pessoas que têm uma capacidade incrível para ser uma bomba relógio no inferno, estão afrouxando as mãos. É complicado. Inclusive um dia desses aí, alguns irmãos, né, assim, esse período de pandemia, né, fala assim para mim: meu irmão, não vou para a igreja não, porque eu não aguento ficar com essa máscara. Enquanto não passar essa pandemia, eu não vou, porque eu não gosto de ficar com máscara. Eu falei, tudo bem, vamos respeitar o pastor Rafael, ele respeita muito as pessoas, os limites das pessoas. Ele, em momento nenhum, usou o púlpito aqui para ficar falando com ninguém, você tem que vir para o culto, você é obrigado. Muito pelo contrário,
é uma pessoa assim que tem um coração abençoador demais. Mas Deus falou no meu coração, falou assim, vem cá, e o sacrifício que Jesus fez na cruz não vale nada? Será que uma máscara vai impedir de eu adorar a Deus? Será que é uma máscara que vai impedir de eu louvar a Ele pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele me fez por mim, pelo que Ele me salvou? Será que é uma máscara que vai me impedir de adorar a Deus? Será que é uma máscara que vai me afastar de Deus? Não tem como, a gente tem que entender que é incômodo sim, é chato, perturba. Imagina eu com essa barba aqui, com aquela máscara. Sem contar que eu fico mais feio, porque é a barba que me deixa bonito, né, Marisol? Marisol ama a minha barba, é coisa linda. Ela fala que eu sou um ursinho de pelúcia, né, Marisol? Também te amo, meu amor. Fica tranquilo, daqui a pouco a gente está em casa, tá, meu amor? Eu irei recompensá-la por tudo, amém? Então, nós não podemos deixar que qualquer coisa atrapalhe nossa comunhão com Deus. Não podemos deixar que qualquer coisa atrapalhe a nossa caminhada, o nosso ministério, aquilo que Deus nos chamou. Tem pessoas aqui que têm uma capacidade incrível. Vá em frente, meu irmão. Pratique. Então, quem tem síndrome de Deus vai exalar vários sintomas. As pessoas vão ver esse cara aí, esse cara não para. Esse cara aí, ele é intrépido. Esse cara aí, ele chega e faz mesmo. Ele não mede esforços para fazer a obra de Deus. Isso é um sintoma de quem tem síndrome de Deus. Agora, em terceiro, eu quero destacar as condições que nós falamos aqui, né? Entre os conjuntos de sinais e sintomas que caracterizam e determinam condições ou situações, ou situação. Aí vou falar agora das condições. Filipenses, capítulo 4. Abre aí, por favor, você que pode, a sua Bíblia. Filipenses, capítulo 4, nos versos do 11 ao 13. É um texto bastante conhecido. Filipenses 4, do 11 ao 13. Diz assim, ó: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Porém, ele diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Isso é uma síndrome de Deus. Isso é uma síndrome de Deus. Sabe por quê? Às vezes a pessoa quer servir a Deus mediante certas condições. Se não for assim, para mim não serve. Se não for com fartura, para mim não serve. Se não for para eu estar nadando em dinheiro, para mim não serve. Se não for para eu estar exalando saúde, para mim não serve. Então o evangelho tem que atender às minhas necessidades, às minhas condições. Está aqui as minhas exigências para Deus. A partir do momento que Deus atender às minhas exigências, aí sim vai estar legal o evangelho. Eu vou servir a Ele. Mas enquanto isso não acontecer, para mim não serve. Ou então a pessoa chega aqui achando que Deus vai atender todas as listinhas de pedido dele e ele vai sair daqui, ó, voando, com carro, casa, cheio de saúde. Só que não é assim. Não é assim. E aquele que tem síndrome de Deus, ele fala assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode me faltar tudo, mas não pode me faltar Deus. Pode me faltar tudo, mas menos Deus. Sabe por quê? Porque é dele que nós necessitamos. Não é de nada assim absurdo. Quem quer coisa boa? Eu. Quando eu falo para as irmãs aqui, as irmãzinhas, né, as minhas tiazinhas aqui, né? Eu falo assim: poxa, me convida para almoçar na tua casa, faz lá uma lasanhazinha de camarão. Aí, pô, mas só fala em camarão? Pô, para comer frango eu como em casa, pô. Eu quero comer camarão, né não? Comer frango, e eu sempre prometo, eu ainda vou levar um refri de 2 litros, um retornável, né? Né, Ingrid? Não é isso? A Ingrid está me devendo aí, ó, uma lasanha de camarão. Mas aí acontece, a gente quer coisa boa, a gente quer. Ah, nós somos filhos de Deus, príncipes e princesas de Deus. Inclusive a palavra diz: nós comeremos o melhor dessa terra. Sim, Deus tem coisa boa para nós. Não é só miséria não, gente, pelo amor de Deus. Mas quando a escassez chegar, não culpa Deus não. Não bota Deus na parede como se ele tivesse obrigação de te dar só coisa boa. Às vezes você vai passar pelo deserto.
Às vezes você vai passar por um tratamento de Deus, às vezes as coisas vão secar. Esse período de pandemia, eu trabalho com eventos, secou tudo, parou tudo. Até hoje a coisa não voltou ainda. Algumas coisinhas eu consegui fazer agora em novembro e dezembro, alguns servicinhos, mas secou tudo. E nem por isso eu culpei a Deus. E nem por isso eu disse que Deus não prestava, muito pelo contrário, eu louvo e engrandeço o nome do Senhor. Sabe por quê? Eu estou aqui. Eu não sou o Cristiano Ronaldo não, mas eu estou aqui, porque Ele tem me sustentado, tem sustentado a minha família, não tem deixado nada faltar. Não está fácil, está difícil. Às vezes a gente é privado de muitas coisas, mas Ele não tem faltado em nossas vidas. Nós conseguimos sentir a presença dEle e o conforto que Ele nos dá em nosso coração e a certeza de que Ele é conosco, amém? E eu tenho certeza que você também está se sentindo assim. Eu tenho certeza que Deus tem visitado a sua vida, tem visitado a sua casa, tem visitado a sua despensa, sabe por quê? Ele não nos desamparará, isso é uma promessa dEle. Ainda que venhamos a passar dificuldades, tu acha que a vida de Paulo foi fácil? Ele recebeu açoites, prisões, perseguições, foi ferido. Pensa que foi fácil? Não, mas ele se manteve firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, naquilo que ele foi colocado para fazer, naquilo que ele foi convocado, naquilo que foi escolhido por Deus. Ananias questionou, esse cara perseguia cristão, esse cara perseguia os crentes, ele procurava prender, fazer a maldade, e o Senhor manda eu visitá-lo. Deus falou assim, eis que este é um instrumento em minhas mãos para levar a palavra para reis, para levar a palavra para os gentios e para os judeus. Amém? Então Deus, Ele escolheu Paulo para fazer uma obra diferenciada por causa da sua intrepidez, por causa da sua honestidade naquilo que ele se propunha a fazer, amém? E quantos estão aqui, escolhidos por Deus para fazer algo diferente? Levanta a sua mão aí, meu irmão. Se você achava que não, entenda nessa noite que sim. Então levanta a sua mão, nem que seja profeticamente, para que Deus venha entender que você quer algo do sobrenatural dele em sua vida, para que você venha fazer a diferença. O que eu acho assim, eu particularmente fico perturbado com isso. Uma pessoa tem um chamado de Deus, Deus escolheu, Deus preparou, Deus tem abençoado, mas a pessoa quer levar uma vida como um qualquer, mais um na multidão. Eu não, eu fui escolhido para fazer a diferença, eu fui escolhido para fazer algo diferente, eu tenho que causar impacto, ainda que seja com o meu jeito, porque olha só, eu vou falar uma coisa aqui, eu estou falando de Paulo, o maior evangelista da Bíblia depois de Jesus. Eu não sou bom de evangelismo, eu vou ser bem sincero a vocês, mas sabe como é que eu procuro pregar? Com a minha vida. Porque a palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Então, de repente, você não é muito bom no evangelismo, ou sei lá, em alguma outra área, mas a sua vida fala. Ela tem que falar por causa das suas atitudes. E as pessoas vão ver o evangelho de Cristo em você e vão ver que tem algum sintoma ali. Esse cara tem algum sintoma. Que sintoma é esse? É de que ele tem síndrome de Deus. Amém? Então seja um assintomático não. Deixa o sintoma aparecer. Não fica escondido não. Deixa aparecer. Deixa Deus aparecer na sua vida. O assintomático é aquele que entra e sai e ninguém percebe. Agora aquele que demonstra os sintomas mesmo, deixa aparecer mesmo. Deixa as pessoas te criticarem, mas na hora que pedirem oração, precisar de ajuda, é de você que eles vão atrás. Amém? Então deixa Deus transparecer na sua vida. Aleluia. Quarto lugar, situação. 2 Timóteo 4, versos 6 e 7. Abre aí comigo, por favor. Segunda Timóteo 4, versos 6 e 7. Situação em que Paulo se encontrava. Aqui, quando ele escreve a carta a Timóteo, ele fala assim no capítulo 6, no verso 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Paulo estava dizendo que, devido às suas condições, a sua situação que ele vivia ali naquele momento, debilitado, ele entendia que já estava próximo à sua partida. Aí ele diz assim no verso 7,
Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu uma vez falei aqui mesmo nesse púlpito, que quando ele fala aqui no verso 6, que já está sendo oferecido em aspersão e sacrifício, que o tempo dele vai chegando, é uma coisa meio melancólica, até meio triste. Parece que ele está sofrendo. Mas olha o verso 8, o que esse camarada diz. Ele fala assim no verso 8: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. De repente a gente entende aqui que Paulo está sofrendo, Paulo está regozijando, ele está numa situação confortável. Ele está numa situação no qual ele entende: fiz o meu papel, eu cumpri a minha carreira, eu fiz de forma excelente, nada tenho em que me envergonhar. Meu irmão, isso é muito profundo. Quando você chega e fala, eu não tenho nada para me envergonhar, é sinal de que você tem uma carreira excelente. É sinal que você está cumprindo o papel no qual você foi enviado. Você está fazendo com excelência. Que exemplo! Então ele poderia estar ali melancólico, triste, amargurado. Não, ele estava ali regozijando, porque o que é dele está guardado. O que Deus preparou para ele é muito melhor do que ele viveu nessa vida. Mas o que Deus tem guardado para ele supera qualquer expectativa. A palavra de Deus diz que a gente não tem ideia do que está guardado para nós. Então, Paulo, ele não se entregou. Paulo, ele não esmureceu. E eu tenho aqui algumas peculiaridades de Paulo para a gente terminar. Se eu fosse falar de Paulo, te levava aqui noites e noites. Mas eu quero falar algumas peculiaridades de Paulo para nós encerrarmos. Paulo, com tudo aquilo que ele fez, com tudo aquilo que ele representava, ele não era arrogante nem insolente. Paulo, ele reconhecia a autoridade de Deus e a autoridade do seu apostolado. Paulo, ele se preocupava com a ordem na igreja. A igreja tinha que estar em ordem, não era bagunça, não era local de bagunça. Paulo, ele se preocupava com isso. Paulo, ele era autêntico em sua conduta. Ele andava segundo a vontade de Deus. Paulo era homem de palavra. Paulo falava o que vivia. É difícil, meu irmão, mas nós temos que nos esforçar. Se é para não viver, é melhor não falar. Então Paulo, ele falava o que vivia. Testemunho vivo. Ele era um homem de caráter forte. Ele sofria o próprio dano em nome de Cristo. Sem cobiça e sem vaidade, Paulo ele era. Ele era consciente em suas limitações e fraquezas. Paulo sabia que ele era limitado, ele tinha suas fraquezas, ele tinha as suas debilidades. Por isso, ele entendia que ele dependia única e exclusivamente de Deus. Paulo era obediente ao seu chamado, nunca negou o seu chamado. Paulo defendia o evangelho com unhas e dentes. Paulo foi eleito apóstolo pelo próprio Cristo, moralmente disciplinado. Como homem e cristão, era arrojado, intrépido e valente. Ele era grato a Deus por sua regeneração, se espelhava em Cristo, exigente, queria fazer sempre o melhor. Paulo nunca se deu por vencido e era determinado. Aleluia! Eu acho que dá para aprender alguma coisa. Eu acho que dá para sair aqui pensando pelo menos o que eu posso fazer para melhorar. Que dessa lista aqui é grande. Sei que nem Paulo é difícil. Mas como o espelho de Paulo era Cristo, vamos olhar para Cristo e de repente a gente pode melhorar em alguma coisa. Mas essa listinha aqui, ela é muito bacana para despertar em nós um anseio de sermos melhores a cada dia.
para que nós, essa palavra aqui, eu já estou encerrando, já vou encerrar, era para que nós possamos entender que o Evangelho, ele é decisão, ele não é um mero encontro de pessoas, ele não é um mero clube social, ele não é um mero local de ver pessoas que a gente gosta ou de ouvir um louvor bonito, no caso a casa de Deus. O Evangelho, ele vai além dessas portas, ele invade a nossa casa, ele transforma a nossa família, ele faz impacto nos nossos amigos, porque o Evangelho, ele é poderoso, mas o Evangelho, ele é decisão, ou você decide ser ou decide não ser. Uma vez eu falei uma coisa que eu fui confrontado ali embaixo por um irmão, aí eu falei para ele assim, tá, argumenta comigo, por que você acha isso? Ele não teve argumento, que eu falei isso aqui, ó, aqui nessa igreja, aqui nesse púlpito, eu falei, eu prefiro uma pessoa que saia da igreja por causa de uma verdade do que uma que fique por causa de uma mentira. Sabe por quê? A pessoa que sai por causa de uma verdade, a verdade está nela, está implantada. Ela pode não querer a verdade, mas ela sabe o que é verdade. Foi confrontada. Uma hora, Deus vai tocar no coração dela, ela vai voltar arrependida, vai dizer, não, eu quero a verdade. Agora, a pessoa que fica por causa de uma mentira, ela vai viver sempre numa mentira, vai achar que está bom, que está tudo certo, porque ela está vivendo uma mentira. Agora, o evangelho genuíno, ela não vai ter. Então, por isso, às vezes nós temos que pregar de uma forma que não seja tão doce, tão agradável, mas que seja a verdade. Jesus falou para os apóstolos, para os discípulos dele. Ele disse uma palavra muito dura e muitas pessoas o abandonaram. Aí ele falou, e vocês não vão embora não? Aí Pedro, né, sempre intrépido, falou assim, aonde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Então é isso. Quer vida eterna? Quer vida com Deus? Quer morar no céu? Irmão, sempre vai haver um preço a pagar. As tuas bênçãos, elas virão. Mas teremos que aprender a passar pelas provações, privações e renúncia. E que Deus abençoe você nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, maravilha. Que Deus abençoe o diácono André, seu ministério. Você pode se pôr de pé em nome de Jesus, vamos estar encerrando. Então, todos os anúncios foram dados. Eu queria só enfatizar, na próxima quinta-feira, culto da vitória. A missionária Vinícia Porto vai estar ministrando aqui conosco. No próximo domingo agora nós retornamos à Escola Bíblica Dominical. Temos revista lá atrás, não é isso, Paulo? Temos revista, tá? Então, o tema desse trimestre é um tema abençoado. Então, convido vocês a participar da Escola Bíblica Dominical, começar um ano de 2021 diferente, né? Sendo uma assiduidade na Escola Bíblica Dominical, porque aqui todos nós, como gostamos da palavra de Deus, né? Então nós temos que ouvir, aqui nós somos instruídos na palavra, amém? Nós vamos orar aqui, estamos orando por alguns dos irmãos que estão com Covid, né? A irmã Luciana, o esposo dela, Marcelo, a irmã Solange, orar pela irmã Solange, também a Glauce, né, por ela ter perdido seu pai, teu pai ter partido para a glória, né, a Glauce e a família dela. Nosso pastor, graças a Deus, ele está se restabelecendo, né? Também, se você tem alguém da família, alguém aí que esteja necessitado de uma oração, vamos orar agora, né? Vamos interceder. Senhor, nesta noite nós queremos te louvar. Senhor, entregamos aqui essas vidas que foram colocadas aqui, inseridas. Senhor, são muitas pessoas que foram acometidas deste vírus, Senhor. Peço a Ti que livre, Senhor, de todo mal, dê saúde, renove, fortaleça. Senhor, toma a Tua serva, a irmã Solange, visita ela naquele leito do hospital. Toma a Tua filha, Senhor. Ah, Deus, eu Te peço uma bênção, uma cura sobre a vida dela, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, a Glaucia, eu quero entregar, Senhor, o nosso pastor Rafael. Senhor, eu entrego pessoas que estão, a Luciana, o Marcelo. Quero entregar nas Tuas mãos, Senhor, pedindo a Ti uma cura, uma restauração.
Senhor, dá-nos uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Te agradecemos nessa noite pelos louvores que foram entoados, a Tua palavra que foi ministrada pelo Teu servo. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que esta semana seja uma semana de paz, de prosperidade, uma semana abençoada. Renova nossas forças, fortalece a nossa vida, Senhor. Renova nossos corações. Pai, muito obrigado por tudo, ó Deus. É a oração que te pedimos e te agradecemos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja sobre todos e todos digam: vão em paz. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus.